Olá, pessoal. Nós vamos então fazer nesse momento aqui aquilo que nós havíamos combinado, que é colocar algumas questões, comentar algumas questões que vocês fizeram a partir do momento que vocês fizeram os estudos que a gente orientou na última aula, ok? Então, as questões que chegaram aqui não foram tantas, é, a gente divide em três categorias, né? Então, uma categoria seria aquelas que apresentam dificuldades quanto ao estudo do inglês, né? Então, a Júlia Moraes e a Amanda Cristina fizeram questões dessa ordem para a gente, né? Meio que como um desabafo, uma situação mesmo que a gente vive, e eu sei muito bem como que é isso, porque também passo por isso, né? Já passei por isso no meu tempo estudante e passo por isso até hoje, ante as dificuldades que a gente tem do estudo da língua inglesa ou de qualquer outro idioma que a gente venha estudar. Algumas pessoas perguntaram sobre o conteúdo específico da prova, né? O que ia cair na prova, tentando buscar algum detalhe quanto a isso, que foi a Nicole Vieira e a Kathleen Alves. E sobre algum conteúdo específico, né, dentro daqueles possíveis da prova, o Ali Johnny Martins e a Giovanna Reutemann, eles perguntaram, então, sobre o conteúdo Present Perfect, certo? Então, já para começar essa nossa conversa aqui, dá uma olhada nessa, nessa imagem aqui. Aqui nós temos um cartoon, né? Por quê? Porque aqui nós temos tanto o gênero, é um gênero textual, naturalmente, né? Mas tem a linguagem verbal e a linguagem não verbal. Então é só isso que basta para a gente perceber. O que tem que ser cobrado da gente? Tem que ser cobrado, então, a língua inglesa. Tem língua inglesa aqui, né? Aqui nesse balão aqui de pergunta do menino, tem língua inglesa aqui no Blackboard, né? Aqui, olha, back to school. Então, volta às aulas. Miss Adler. Então, possivelmente, aqui, possivelmente não, com certeza, aqui é o nome dessa professora, né? Ela é Miss Adler. Esse Miss indica que ela é uma senhora, então ela já é casada ou pelo menos tem filho. Eles utilizam bem essa questão lá nesses países mais tradicionais, como Estados Unidos e outros. Então, aí tem aqui a comicidade também nesse cartoon, né? Então, ele está chamando a atenção do outro aqui, ó. How do you turn the thing on? Entendeu? Então, como você liga essa coisa? Né? Então, ele está com um livro na mão. Então, o que é a comicidade aí? Tá? Aqui ele está acostumado com tablet, acostumado com uma série de coisas, e aí ele está querendo saber como que liga o livro. Né? Então, o outro também está olhando, olha com o olho bem estatalado, né? Será que história é essa? Então, o que acontece, gente? Não é tão importante para a gente o gênero em si, mas é importante para a gente a linguagem que ali está. Então, é cobrado de vocês, principalmente, essa interpretação, que é aquilo que o Enem vai cobrar. Entendeu? A gente prepara essa prova já justamente para ir ajudando vocês a verificar essas questões, como elas podem aparecer e como elas podem ser cobradas para você ao longo da vida. Então, aqui foi a questão posta pela Júlia Moraes. Obrigado pela questão, Júlia. As aulas são ótimas. Eu estou com dificuldade para compreender as palavras. Eu presumo que as palavras em língua inglesa, mas acredito que com um pouco de mais esforço irei conseguir. Ótimo. Na mesma linha vem a Amanda Cristina. Obrigado também pela questão. Estou com algumas dúvidas, porém estou procurando outros meios a mais no YouTube para tentar sanar essas dúvidas, mas estou gostando do método. Então, eu agradeço ao elogio que vocês fazem, né? É muito importante para a gente e, como sempre a gente repete, estamos à disposição para atender às vossas reivindicações e prestar atenção nas suas reclamações para que de fato isso seja significativo. Mas é essa que é a questão, né, da dificuldade. E essa dificuldade, infelizmente, não é só dessas duas. A gente sabe muito bem que essa dificuldade ela é de muitas pessoas e a gente tem que saber uma coisa, meninas. A gente não pode pensar que a gente vai aprender por osmose, né? Aprender assim do nada, ou aprender só de escutar aqui ou escutar ali, de dar uma olhada aqui, dar uma olhada ali. A gente aprende qualquer coisa estudando bastante. Como os meus professores sempre disseram, enfiando a cara nos livros e passando madrugada adentro, fazendo esse tipo de investigação para o estudo. Infelizmente, é assim que funciona, né? A gente não tem
essa capacidade mágica de aprender as coisas do nada. E aí, essa questão que a Amanda coloca aqui de buscando no YouTube, né, e outras coisas, é muito importante mesmo. Eu já contei para vocês nas nossas aulas presenciais, a minha forma de aprender inglês e, assim, aquilo que eu busquei aprender foram nos filmes, né, os filmes legendados lá em inglês e o áudio em inglês, e eu ficava voltando à cena, até que eu tivesse uma noção daquilo que estava sendo dito. E o restante foi na própria leitura mesmo, né? Leitura escrita, com o dicionário do lado, isso que fez com que a gente vai adquirindo vocabulário, né? Vai aqui fazendo uma coisa que a gente chama improvement, tendo aquisição de palavras, ok? Então, a gente cobra de vocês essa questão da tradução, no sentido de vocês entenderem o texto, mas é mais importante a questão da interpretação, de ver o sentido e tirar ali as informações que são verídicas e podem ser comprovadas no texto. Isso que é o mais importante nesse estudo aqui, ok? Então, essa questão posta aqui pela Nicole, que foi um pouco mais na mesma linha do colocado pela Kathleen. Então, veja, a prova vai ser sobre cartoon ou outro conteúdo? E vai cair mais interpretação de textos ou também os assuntos tipo cartoon, tirinhas, charge, entre esses que o senhor passou, que a gente estudou lá. Então, como eu tenho dito e quero repetir, o cartoon, tirinha, charge, propagandas, etc., que são os conteúdos que fazem parte do nosso currículo para esse ano e para esse bimestre especificamente, eles estão lá. Mas estão lá basicamente para que você verifique as palavras em inglês que estão lá e entenda a mensagem que aquele gênero textual está passando para a gente, ok? Então, nessa prova terá uma biografia, né, de uma personalidade famosa aí, vai ter, então, vários cartoons, né, ou charge, né, e também linguagem verbal dentro de um texto, né, para que vocês possam ler. Não tem que preocupar tanto, porque a gente coloca vocabulário lá da maioria das palavras, que é justamente porque a gente não quer que vocês façam cola, não quer que vocês vão fazer coisas que nem são dignas de pessoas honestas, né? Mas então é porque você mesmo, com todo o seu tempo que tem, as horas lá que tem para fazer essa prova, você faça a leitura e você julgue as questões que a gente vai colocar lá, todas objetivas mesmo, né? E aí, então, essas duas questões, posso ir para a Nicole e pela Kathleen. Obrigado. Então, tudo aquilo que a gente colocou mesmo lá, e vocês podem garantir esse estudo com base nessa questão, né? Olhando a mensagem implícita, né? Dentro daquela linguagem verbal e não verbal dos cartoons, né? E também dos textos, do modo geral, nos textos corridos mesmo. Então, nessa parte, agora a gente vai para uma questão específica de assunto, né? Que foi a questão feita pelo Ali Johnny Martins e a questão feita pela Giovanna Reutemann. Então, vai ter interpretação de texto ou terá questões do present perfect, que isso aqui a gente chama de gramática aplicada à língua inglesa, né? Que é, nesse caso específico, o present perfect. E, então, qual que é a estrutura do present perfect? Vamos explicar essa estrutura do present perfect, depois eu respondo aquela pergunta do Ali Johnny aqui, ok? Então, veja bem, a gente tem aqui uma imagem aqui, muito parecida com aquela que vocês têm lá na aula sobre o present perfect. Então, a estrutura é simples, olha, um sujeito, mais o verbo has, mais o verbo no passado, né? Aqui está um exemplo, I have tried sushi before. Então, eu tenho tentado, então, sushi antes, porque a gente sabe que sushi é uma comida japonesa, nem todo mundo consegue comer e ter aquele sabor. Então, ele tem tentado, então, comer o sushi antes, né? I have tried. O que significa, né? Por que esse tempo verbal tem essa especificidade? Ele quer dizer que é algo que aconteceu no passado, mas que tem uma sequência, que continua ocorrendo, não simplesmente algo que aconteceu e ficou lá quando aconteceu, que é no caso do past tense, do passado, né? Do passado simples. O passado simples, a coisa aconteceu e pronto. No present perfect, no presente a coisa acontece.
Agora, no present perfect, a coisa está acontecendo. Então, é nesse sentido aí. É uma mistura entre presente e passado numa linha que se conduz aí as questões. E aí, a questão negativa, depois do has, eu ponho not, do have ou do has o not. E na interrogativa, eu tenho que colocar o have ou has antes, sujeito, e depois o verbo no passado. Então, aqui está a fórmula. Se eu quero colocar no presente, na afirmação, I have tried sushi. Então, o sujeito, que é I, eu, have, que é o verbo ter, né? Tried é o verbo principal da frase, no caso, no passado, o ED indica esse passado, e aqui o complemento da frase. Se a frase está na negativa, continua do mesmo jeito. I have, aí eu vou colocar a conjunção, né, o not aqui, que vai então negativar a sentença, e continua tudo do mesmo jeito, o verbo no passado mais o complemento. Agora, se eu quero fazer a pergunta, no inglês a gente coloca o verbo antes do sujeito, né? Na afirmação é o sujeito antes do verbo, e na interrogação é o verbo antes do sujeito, e o verbo que vem antes é o verbo have. Então, have you tried sushi before? Então, perguntou que você tem tentado o sushi antes? Você tem tentado comer sushi antes? Vamos dar uma observada aqui, gente, na própria... Num texto aqui, vamos fazer alguma coisa aqui. Então, por exemplo, se eu quero uma frase simples aqui no presente simples, eu ando no lago, né? Então, antes da pandemia, a gente podia andar no lago tranquilamente. Essa frase está em qual tempo verbal? Está no presente simples. Deixa eu retirar essa marcação aqui. É o presente simples. Eu ando no lago. Agora, essa frase em inglês, no presente simples, seria eu, que é I. O ando significa walk, em inglês. On the lake. Né? I walk on the lake. Eu ando no lago. Isso aqui está no simple present. Ok? Agora eu quero colocar essa frase no present perfect ou no past tense. Vamos colocar essa frase no passado. Eu andei no lago. O que é isso aqui? Passado simples, né? Agora para o inglês fica I, wow. Aí eu tenho que pôr o ED, que é o verbo no passado. I walked. Aí tudo normal. On the lake. O que é isso aqui? É o past tense. É o tempo verbal no passado. Agora vamos então colocar no present perfect, que é o assunto principal. Então, present perfect. Em português, eu tenho andado no lago. Isso aqui em português. Agora em inglês, o que eu tenho que colocar? O sujeito mais o verbo have ou o verbo has mais o verbo principal no passado, não é? E mais o complemento. Mais o complemento. Então fica nesse caso, então o sujeito é I have, né? Agora o verbo no passado, walked, e o complemento, on the lake. Tá claro isso aqui? I have walked on the lake. Então significa eu tenho andado no lago. Então não é tão complicado assim, porque a regra é básica, né? A única complicação que pode ter é aqueles verbos que são irregulares, que é uma lista de 60 verbos, que não é só colocar o ED. Tem lá a questão de você colocar cada um deles, né? Então é uma questão de estudar mesmo para chegar até eles. Ok? Se ainda tem dúvida, entre em contato, se não, tá tudo beleza. Mas então, respondendo aquela pergunta colocada aqui pelo Ali Johnny, né? Especificamente esse conteúdo, assim, para te cobrar
fazer essa transferência do passado do presente para o presente perfeito, então especificamente a gente não vai ter nessa prova, mas terá, então tudo isso aqui que a Kathleen perguntou, vai ter tirinha, vai ter chart, vai ter cartoon, vai ter texto linear mesmo, né, texto corrido, vai ter a biografia, então esses elementos aí vão cair, ok? Então continuem estudando e fiquem à vontade para mandar as dúvidas caso as tenham, ok? Tudo de bom para vocês. See you later.